Segundo mandato como deputada federal, antes eu havia sido vereadora na cidade de São Paulo. E é um mandato muito diferente do primeiro, porque eu cheguei aqui ainda muito jovem e no meio de um governo Bolsonaro. Então a gente teve muitos desafios. Eu, como uma deputada feminista e de esquerda, tinha uma agenda muito antagônica ao que o governo apresentava no país. Então eu tive momentos de muitos enfrentamentos e dificuldade, principalmente com a chegada da pandemia da Covid-19, que o Brasil o Brasil e o mundo, né, ficaram numa situação de calamidade e havia um descompasso entre as expectativas da população, principalmente do ponto de vista da sobrevivência, da garantia do mínimo de renda para suas famílias e aquilo que o governo havia implementando. Agora, no novo momento em que o Bolsonaro foi derrotado e que o Lula foi eleito, acho que em primeiro lugar, meu papel aqui é dar condições para que o governo Lula possa ser bem sucedido, principalmente diante dos ataques que a extrema-direita ainda faz no país. A gente não pode esquecer que 8 dias depois da posse do presidente Lula, houve uma tentativa efetiva de golpe de Estado. E esse tema ainda está em aberto no Brasil, ou seja, ainda é uma ferida que precisa ser estancada e ir atrás da responsabilização daqueles que foram os financiadores e atores. E a minha atuação também tem sido um pouco nesse sentido, tanto na esfera judicial, mas também nas diferentes comissões. Por exemplo, na CCJ, eu sou relatora de um projeto que propunha a anistia para essas pessoas que estavam envolvidas. Apresentei um relatório contrário que eu espero que em breve a gente tenha condições de aprovar. Eu acredito que com o avanço das investigações em torno desse tema, do que aconteceu no 8 de janeiro, a gente crie mais condições políticas para que esse relatório vá adiante. Eu também tenho tido uma atuação muito forte na chamada CPI do MST, que tinha uma proposição muito clara de criminalização dos movimentos sociais, mas também de tentativa de avanço do agronegócio no país, que tem diferentes faces, né? Mas a principal delas é também de uma lógica de desrespeito com o meio ambiente, de utilização em excesso de agrotóxicos e de fórmulas que acabam prejudicando o meio ambiente. Alguns acabam tendo envolvimento com trabalho escravo ou condições subhumanas de trabalhadores rurais, de depredação do meio ambiente, desrespeito aos povos indígenas com invasão dessas terras, de grilagem. Então, o meu papel nessa CPI tem sido disso, né? Ao invés de fazer com que ela acumule para a criminalização daqueles que lutam pela terra, mas de revelar verdadeiros crimes que ocorrem no campo no país. Em função disso, tive alguns momentos fortes de embate com setores do bolsonarismo que hoje também estão no agronegócio. Alguns, inclusive, também tiveram envolvimento com os atos do 8 de janeiro, de acordo com o que alguns relatórios da ABIN apresentaram. Olha, ao longo da minha trajetória militante, eu sempre fui muito guiada pela luta dos direitos das mulheres, assim. Eu sou feminista, sem medo de usar esse termo, acho que muitas vezes ele é muito distorcido, mas ao mesmo tempo vem se popularizando cada vez mais, que nada mais é do que lutar pela nossa vida, por igualdade de condições, de oportunidades e contra todas as formas de violência que acometem toda a população, mas para as mulheres se apresentam de uma forma muito mais forte. Eu tenho muitos projetos de lei, sou uma das deputadas que mais tem projetos de lei sobre esse tema, já aprovei alguns projetos, como a Lei Mari Ferrer, que protege as vítimas de sofrerem uma revitimização nos processos judiciários. Eu sou uma das autoras do que pode se tornar uma lei em breve, Não Se Cale, que é aquela que prevê, que inspirado no protocolo de Barcelona, que prendeu o Daniel Alves, proteção para as mulheres nos clubes e espaços culturais. Também fui autora da Lei Maria da Penha nas escolas, que dedica o mês de março para um debate com os alunos, né, de forma lúdica, educativa, sobre, enfim, enfrentamento à violência contra a mulher e também crianças, que muitas vezes acomete a família de maneira geral. Então, eu quero muito seguir desenvolvendo esse trabalho aqui na Câmara. Sou da Comissão da Mulher, sou da Secretaria da Mulher, da coordenação da bancada feminina, e eu acho que é um tema que não pode ser secundarizado, sabe? Ele é estrutural, ele está presente em diferentes conjunturas, diferentes governos, e não pode ser tratado como um apêndice. A gente é mais da metade da população e ainda tem muito que enfrentar, principalmente no âmbito da violência. Quais são os principais projetos que a senhora tem discutido aqui na casa, de autoria da senhora ou de relatoria?
O principal deles é o Estatuto da Parentalidade, que já foi aprovado em uma comissão. Nós já coletamos as assinaturas para que seja votado em regime de urgência. E é um tema que, inclusive, vem sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, que o Brasil precisa avançar no tempo de licença, no cuidado para o bebê nos seus primeiros meses de vida. A nossa proposta é que haja 180 dias para os 2 cuidadores do bebê. Seja ele um casal, pai e mãe, seja famílias com casais homoafetivos, famílias adotivas ou mesmo se tratando de mãe solo, que muitas vezes depende... que conta com o apoio, a ajuda ou compartilhamento com a sua mãe, com a sua irmã. Isso é uma realidade em milhões de famílias brasileiras. A gente quer que esse direito do bebê e dos pais, ou dos cuidadores, melhor dizendo, seja compartilhado 180 dias. É um projeto que já está avançado, que vem sendo um debate na sociedade e a gente pretende tratar como prioridade. Eu também sou relatora desse projeto que diz respeito à não anistia, né? Esse a senhora é autora? Isso, eu sou autora, já está avançado, temos as assinaturas para o regime de urgência, a gente está querendo construir as condições políticas para que ele possa ser aprovado em plenário. Eu acho que essa pressão que o judiciário vem fazendo, através dessa... tem uma votação muito semelhante no Supremo, é útil para que o nosso projeto possa avançar. Sou a relatora daquele projeto que propõe a anistia, né, para os golpistas. Eu apresentei um relatório contrário, acho que é um tema que a gente vai precisar enfrentar, ainda que ele possa ser espinhoso, acho que é importante, porque o Brasil ele tem uma mania de não passar limpo a sua própria história. Com o que aconteceu com a ditadura militar foi assim, com os anos de escravização foi assim, e agora a gente não pode tratar, simplesmente virar a página, como se nada tivesse acontecido. Precisa criar memória, criar história, reparação. E eu pretendo com esse projeto abordar um pouco esse tema. Mas, para além disso, eu tenho uma atuação forte no que diz respeito aos direitos dos servidores públicos, como servidora que sou. Eu acho que também algumas medidas de reparação, como, por exemplo, os ataques, inclusive inconstitucionais, que a reforma da Previdência trouxe para milhões de brasileiras e brasileiros que tiveram tempo de serviço e renda confiscadas. E também houve por 2 anos praticamente a paralisação da contagem de tempo para direitos e benefícios de servidores, que foi o PLC 173, que congelou a contagem de tempo. Nós queremos avançar com o PLP 40, que é o que revoga essa decisão. Então a gente está em diálogo com ministérios, com a própria comissão do serviço público para que isso possa ir adiante. São um pouco as nossas 3 frentes, né? Direitos das mulheres, das famílias, a reparação do que aconteceu nos últimos anos de bolsonarismo e direitos dos servidores. Aí eu ilustrei esses 3 temas que eu acho que são um guarda-chuva um pouco. A gente está lidando com pessoas que têm esse lado da desumanidade muito acentuada. O que ele fez com a própria Secretaria da Mulher, que para mim é um tema muito caro? Criou uma secretaria fake, sem orçamento e sem organização institucional para isso. E agora nós estamos contestando no próprio Tribunal de Contas do Estado e na Justiça para que se tome providência sobre isso, porque São Paulo, infelizmente, é um dos estados com os maiores índices de feminicídio, que existem muita desigualdade sobre as mulheres, uma condição de vulnerabilidade grande. E aí ele está brincando com uma pauta que é muito cara para mais da metade da população de São Paulo. Eu acho que o Tarcísio, assim, ele é um bolsonarista feito para São Paulo. O Bolsonaro é um fruto do Rio de Janeiro, do clube militar, das milícias, e de uma extrema-direita que se organizou muito em confronto com essa lógica do carioca moderno, da cultura, etc. Tarcísio ele é um carioca, mas moldado para São Paulo. E ali você precisa, para dialogar com a elite local, ter outra orientação. Por exemplo, no que diz respeito ao tema da pandemia, se o Tarcísio fosse presidente, na época que o Bolsonaro foi, não sei se ele teria a mesma orientação absolutamente negacionista, porque em São Paulo a gente tem o Instituto Butantan, a gente tem pessoas que se preocupam com a própria vida no limite, que fariam uma cobrança diferente. Então, eu vejo o Tarcísio assim, como um bolsonarista moldado para elite paulistana. Nesse sentido, talvez ele não tenha a expressão do que é de jocoso do Bolsonaro,
ou do truculento e inapropriado no trato, mas no conteúdo político eu vejo eles com muitas semelhanças. O que aconteceu, por exemplo, agora no Guarujá, a reação que ele teve ao que aconteceu, acho que assemelha muito ao que o bolsonarismo faria, ao que o Bolsonaro faria. Ou seja, não demonstrou sensibilidade com centenas de famílias que acabam sendo vitimadas por uma lógica ostensiva e repressora, principalmente mulheres, negras e moradores das periferias, e que a princípio não tem nada a ver com um conflito que se possa estabelecer entre o tráfico e a polícia, mas que acabam sendo vítimas, pessoas que são abordadas de forma violenta e repressora, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. A senhora acha que São Paulo tem se beneficiado das ações do governo federal nesses primeiros meses? Olha, acho que o governo Lula tomou posse num momento muito delicado do país, de uma virada completa de orientação política, e isso demora um tempo para se assentar, né? A gente está com 8 meses quase, né, de governo Lula, em que já aconteceram muitas reviravoltas, tanto por conta do 8 de janeiro, mas também porque outras forças tentam não dar estabilidade para o governo. Acho que teve medidas muito importantes, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento à miséria e à desigualdade social, que avançaram no país, então um reincremento do programa do Bolsa Família, fortalecimento de políticas de agricultura familiar, que é importante para os camponeses, mas também para o combate à fome, a volta do programa Minha Casa e Minha Vida, que é um dos problemas mais graves, sobretudo em São Paulo e na cidade de São Paulo, né? A falta de moradia, o alto índice de especulação imobiliária que está empurrando as pessoas para morarem na rua, que agora não é mais a pessoa em situação de rua naquela figura clássica somente. Você vê famílias inteiras com móveis, crianças, bebês. Em São Paulo, gente, é uma situação muito triste. Eu moro em São Paulo há 15 anos, eu nunca vi a cidade dessa forma. Então, acho que esse é um tema que toca diretamente com essa situação de degradação mesmo do tecido social, assim, de extrema vulnerabilidade, miséria, pobreza. Mas eu acho que tem outros temas que ainda precisam ser enfrentados, que tem 2, 3 anos, mas enfim, 3 anos e meio, que são muito desafiadoras. Por exemplo, uma lógica tributária que seja mais justa no país. Houve a aprovação da primeira etapa da reforma tributária, mas ela foi mudança de regras na lógica do consumo. A gente precisa avançar para uma etapa que seja sobre a renda, sobre herança, sobre patrimônio, para que se crie justiça social. Porque hoje segue sendo, né, os mais pobres e a classe média, eles pagam mais impostos do que os mais ricos no Brasil, porque é justamente sobre o consumo e não sobre renda e patrimônio. Eu acho que isso é um desafio que o governo Lula precisa encarar, e isso impacta diretamente para um estado como São Paulo, que tem altos índices de desigualdade. Tem uma elite econômica do mercado financeiro, do agronegócio, setores empresariais e industriais, mas tem muita gente que consome bastante, principalmente ali nos grandes centros, que tem a renda toda consumida em função dessa lógica tributária. Eu acho que há um outro aspecto, que é o aspecto ambiental, socioambiental, que precisa também estar no centro das preocupações. Acho que a nomeação da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e da Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas são sinalizações importantes, principalmente perante o mundo, porque acho que tem uma expectativa imensa sobre o Brasil, né, na pauta ambiental, porque isso é um reflexo no mundo inteiro. Mas mesmo o estado de São Paulo tem consequências sobre isso, porque o que acontece na Amazônia muda o regime de chuvas de São Paulo, o que acaba afetando nessas tragédias climáticas que, na verdade, não são acidentes, mas são fatos esperados diante da irresponsabilidade que se tem com o clima. Em São Paulo, há muitas pessoas que moram nas regiões ribeirinhas, pessoas que moram em costas próximas de morros, de rios e do oceano, o que acaba também impactando muito a população mais vulnerável. Então, acho que esse aspecto ambiental precisa ser uma preocupação forte. O que acontece na Amazônia impacta em São Paulo, mas mesmo no ambiente local, né? A forma como o homem se relaciona e essa lógica de produção desenfreada que acaba colocando muita gente em risco. E eu acho que há um terceiro aspecto que eu acho que é importante que o governo Lula avance, que é sobre os aspectos de gênero, de raça e de classe, que acabam sendo uma intersecção, né? O que as mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres negras, passaram nos últimos anos, eu acho que é muito constitutivo da lógica do nosso país.
mas que precisa ser revisto. As pessoas precisam ser empoderadas em renda, em participação política, em empregabilidade, porque isso também é enfrentar uma lógica estrutural que faz com que mulheres, principalmente negras, né, tenham os piores índices de emprego, de escolaridade, de possibilidade de participação política, institucional. Então, esse olhar, né, para os setores oprimidos, eu acho que é importante que avance, e a gente quer contribuir com isso aqui no parlamento. Olha, a violência política de gênero, eu acho que ela ficou mais conhecida a partir das últimas semanas, quando o presidente da CPI me ofereceu um remédio ou um hambúrguer para eu calar a minha boca, para eu não emitir a minha opinião, não poder exercer a minha atividade política. Mas ela vinha se expressando desde o início da CPI, com interrupções, cortes de microfone, impedimento para utilizar o tempo de líder ou mesmo questões de ordem. Ou piadas, ofensas, gritaria enquanto a gente fala. Mas, infelizmente, não é uma exclusividade da CPI do MST. Ela acontece todos os dias, no plenário, nos corredores e nas redes sociais. Se tem ainda uma leitura de que aquilo que o parlamentar faz na rede social não diz respeito ao que acontece na Câmara. Eu acho uma leitura completamente equivocada. O parlamentar, quando ele é eleito, ele é parlamentar o tempo todo. Eu, quando chego na minha casa, ainda sou parlamentar, porque eu recebo telefonemas, eu trabalho, eu sigo me articulando. No final de semana, à noite, as redes sociais são uma extensão do nosso trabalho, da nossa atividade. E o que acontece aqui, acontece todos os dias nas redes sociais. O próprio relator da CPI, o Ricardo Salles, foi feito um levantamento recentemente. As últimas interações que ele fez no Twitter, todas elas foram voltadas para o meu perfil, com ofensas, memes, xingamentos, figurinhas. E quando qualquer homem brasileiro faz isso, é absolutamente inadmissível. Mas quando é um parlamentar, quando é um presidente ou relator de uma CPI importante, ele estimula outros homens a fazerem, ele autoriza esse tipo de postura. E é por isso que nós estamos fazendo um escândalo. Eles nos chamam de escandalosos, mas isso sempre acontece. Quando uma mulher reage, ela é chamada de barraqueira, de histérica, de inapropriada, vários termos que a gente ouve ao longo da nossa vida. E com mulheres parlamentares não seria diferente, principalmente quando elas respondem com mais força, de forma mais incisiva. O que está acontecendo? A gente foi para o Conselho de Ética para que possa se tratar sobre esses temas, sobre o comportamento deles na CPI e também nas redes, nos demais espaços. Mas, paralelamente a isso, o Ministério Público Federal provocou a PGR para que eles abrissem um inquérito para apurar essa má conduta que pode ser enquadrada na violência política de gênero, que é uma lei e pouca gente sabe. A gente conquistou essa lei há 2 anos. Ironicamente, durante o governo Bolsonaro, que foi quando explodiram, na verdade, os casos de violência política de gênero e quando ele mesmo era um dos principais atores que estimulavam que ela se perpetuasse no Brasil. Essa lei ainda não foi utilizada, aplicada, primeiro porque ela é muito recente, mas também porque eu acho que é uma batalha nossa, né? Depois que uma lei voltada para proteger as mulheres, ela possa se tornar de fato uma lei efetiva. As próprias vítimas precisam se apropriar dessa lei, provocar as instituições, a imprensa, a sociedade, para que as pessoas entendam que é uma outra forma de violência. Assim como a violência obstétrica, sexual, física, tem a violência política de gênero. Porque, claro, existem conflitos no parlamento, briga, bate-boca, isso é da vida, democrática, inclusive. Agora, quando um homem se utiliza do seu cargo para tentar cercear a atividade política de uma outra, ou parlamentar ou candidata, em função do gênero dela, o fato dela ser mulher, é enquadrado como violência política de gênero e a gente vai até o fim. Se não houver uma punição institucional, o que é uma hipótese, porque acontece isso no Brasil, é raro você ver pessoas sendo punidas por esse motivo, pelo machismo, ainda mais pessoas poderosas. Se não institucionalmente, pelo menos socialmente a gente busca avançar com esse tema. Hoje, mais mulheres sabem que isso é uma violência, mais mulheres também se empoderam para rebater quando passam por algum tipo de violência machista como essa. Então, acho que, ao menos, essa contribuição
nós estamos dando na CPI. Não gostaríamos que isso fosse um tema. É sobre o MST, é sobre conflito fundiário, mas acabou o principal tema sendo o machismo por culpa daqueles que estão na CPI, dos homens da CPI. E a própria relação dele com a Sabesp, ele fala disso muito na campanha. E a gente tem exemplos no próprio Rio de Janeiro do que significou a privatização da SEDAI. Tá bom, teve uma arrecadação interessante para o estado do Rio de Janeiro, mas na prática existe uma crise hídrica ainda muito forte e aumentou o valor do consumo de água. Os diversos países do mundo, principalmente da Europa, que privatizaram o seu sistema de saneamento, reviram esse sistema de privatização. E hoje há um processo de reestatização ou de remunicipalização, porque não deu certo, porque teve crise de desabastecimento e o aumento da conta para a população. E é esse modelo que ele quer trazer para a cidade de São Paulo. Está na contramão do que vem acontecendo no mundo. Então eu não sou daquelas que coadunam com um elogio ao Tarcísio. Eu acho que ele vem se comprovando um governador alinhado com essa lógica da extrema-direita, que prejudicou muito o Brasil nos últimos 4 anos.